Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria novamente estarmos aqui para mais uma live no programa Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Já estamos aí já seguindo para o final do evento. Nós temos mais uma semana de lives, foram quase 2 meses, né, ininterruptos. São 37 lives, 37 palestrantes convidados. Então, nós temos aí um acervo rico que vocês podem consultar no site da internet, no canal Inteleto Consultoria, que todas as lives feitas estão gravadas. Então, vocês podem ter acesso a todo esse material. E aí, a qualquer tempo, né, a gente procurou editar, tirar um pouco da parte inicial, de qualquer publicidade, a coisa está bem enxuta, vocês entram, assistem às lives que vocês desejarem, que por algum motivo vocês não conseguiram assistir. E aí podem divulgar, porque tem lives muito boas que podem ajudar muitas pessoas. Bom, hoje é um dia importante, nós vamos para um tema bastante instigante, né? O nosso tema de hoje é People Analytics, né? Como que a gente trabalha todos os dados que estão em torno de gestão de pessoas para aprimorar o processo decisório. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Carlos, né, Carbone. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. E nós aqui também teremos a companhia, a gente convidou para que fizesse o acompanhamento do Carlos durante a apresentação, nós convidamos o Diego Silva. Nós estamos compartilhando aqui o computador, ele vai dar bom dia a todos vocês. Bom dia, pessoal. Bom, o Diego, ele tem trabalhado com isso junto com o Carlos Felipe, eu entendi por bem que os dois fizessem o acompanhamento aí da palestra, o Diego fizesse essa curadoria do chat, né, levantando os questionamentos, né, e ele vai ficar à vontade também para fazer os comentários sobre a fala do Carlos Felipe. Então, o Diego já entra aqui em cena e ele vai conduzir essa apresentação. Eu quero só lembrar vocês de um evento, né, também não sei se vocês têm conhecimento, de um evento importante que vai ocorrer. Deixa eu aqui colocar na tela esse evento, né? A Mônica do Uniceub, que está à frente desse programa, ajudando na coordenação, ela tem um papel importante aí de ajudar. Um minutinho só que nós já vamos entrar vou compartilhar a tela aqui. Isso. Esse congresso online chamado Mulheres Eternas. Esse congresso é um congresso muito importante, né? Porque nós vamos trabalhar aí uma série de mulheres que tiveram um papel relevante na sociedade e, por algum motivo, elas foram o seu papel, a sua atuação social foi silenciada, foi calada, não foi possível ser divulgada. Então, é um espaço para a gente debater, né, essa questão da importância da mulher na sociedade. Chama-se Conferência Internacional, que vai rolar em agosto, e vai abordar questões de gênero durante a pandemia e homenagear o que está sendo chamado de mulheres eternas. Por isso que esse concurso foi buscar mulheres que têm aí um trabalho extraordinário na sociedade, né? Mulheres que estão vivas e mesmo mulheres que já faleceram, né? E aí as pessoas aí, os familiares ou pessoas que admiram essas mulheres, né, escrevem sobre a vida dessa pessoa e aí participa do congresso e aí nesse congresso serão trabalhados os casos que forem mais impactantes, né? Então, esse evento terá participação de especialistas em instituições universitárias de várias partes do mundo. Então, direitos sociais e humanos, garantia da cidadania, igualdade, diversidade e arte, um painel global sobre questões de gênero, sobre a ótica de diferentes setores, né? Então, esse evento está marcado para o mês de agosto. Mulheres especialistas de entidades e universidades de todos os continentes vão palestrar, né? Cada uma delas terá cerca de 20 minutos em uma conferência a ser exibida e realizada de forma virtual. E a presidente honorária do evento é a nossa ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. E já aí um abraço
a todos os tribunais aí o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração. Então, vocês não percam aí, fiquem ligados aí, nós vamos continuar divulgando notícias sobre esse congresso online Mulheres Eternas. Muito bom, vou descompartilhar agora aqui a tela e vai entrar aqui em cena o consultor Diego Reis, que vai apresentar o Carlos Felipe em detalhes. Pessoal, bom dia. É uma honra muito grande poder hoje participar da live do professor Carlos Felipe. Antes de qualquer coisa, é um grande amigo, parceiro aí de vida e também de consultoria, de treinamento. É uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela pessoa que ele é e também uma admiração pelo profissional exemplar que tanto contribui aí em diversas organizações, né, em torno aí do Brasil. Eu quero apresentar um pouquinho agora o currículo do professor Carlos Felipe. Então, o professor Carlos Felipe é graduado em administração pela UNB. Ele atua há 10 anos na área de gestão de pessoas e gestão do conhecimento. É professor, palestrante e consultor em gestão de pessoas, novas tecnologias da educação, trilhas de aprendizagem por competências, tecnologia da informação, ambientes virtuais de aprendizagem e softwares livres, né? E vale destacar também que o professor Carlos, ele atua na ENAP, né? Atualmente como professor em cursos de especialização nas disciplinas de metodologias ativas e de aprendizagem organizacional e trilhas de aprendizagem. E atualmente também ele é mestrando em tecnologias emergentes em educação da Universidade Must University, né, nos Estados Unidos. Eu quero contar um pouquinho agora de alguns trabalhos que o professor Carlos Felipe já executou como consultor e como professor, tá? Então, ele já atuou em diversas instituições financeiras, como Colpex e BRB, já atuou no setor de energia, prestando serviço à concessionária Copel, que é a concessionária de energia do Paraná, já atuou no setor também automotivo, né, com experiência de trabalho na multinacional Scania, já atuou também no Sistema S, trabalhando aí na CNI, em diversas outras instituições como o Senar, Sescop, já atuou também em ministérios, né, como o MCTIC, teve uma atuação no TSE, em alguns tribunais regionais eleitorais, em tribunais regionais do trabalho e também em alguns tribunais de justiça. Também já teve a oportunidade de prestar serviços junto aos ministérios públicos, né, como, por exemplo, a PGT. Já atuou também junto aos estados, prestando consultoria junto às secretarias de planejamento e gestão, e assim também como escolas de governo, do setor público, né, e também da iniciativa privada, tanto de instituições de ponta, né, multinacionais, como instituições também que estão aí em um patamar um pouco mais nacional ou de médio e pequeno porte. Então, professor Carlos Felipe, a palavra está com você. Estava com o microfone desligado aqui, pessoal. Peço perdão. Primeiramente, Diego, muito obrigado pelas palavras, fico lisonjeado. E, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra muito grande estar podendo aqui falar com vocês. Depois de tantos palestrantes, pessoas extremamente competentes, depois de tantas palestras maravilhosas, eu vou agora tentar agregar um pouquinho aqui do que eu tenho para passar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minuto.
Bom, pessoal. Vou botar aqui para início da minha apresentação. Bom, pessoal, People Analytics. Por que eu escolhi falar um pouquinho sobre People Analytics para vocês hoje aqui? Como o Diego falou, a gente já atua em muitas organizações públicas e a gente já teve a oportunidade de falar com muita gente. Só um minutinho que eu estou tendo um retorno aqui, eu vou pedir para o pessoal... Bom, pessoal, desculpa, vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, por que eu escolhi o tema People Analytics? Como o Diego falou, a gente já passou por muitas organizações públicas, algumas organizações privadas, já conversamos muito sobre esse assunto, já fomos convidados para introduzir esse assunto para gestores do setor público, e a sensação que a gente sempre tem é que o pessoal conhece muito o termo, sabe que é uma maneira de cuidar das pessoas dentro da organização, só que muitas vezes não tem a ideia alguma de como é feito o processo ou do que realmente é o People Analytics, tá certo? Então, essa conversa aqui com vocês é primeiramente para poder mostrar para vocês o que é e quais seriam os passos iniciais para a gente começar a pensar em um projeto voltado para o People Analytics. Então, o que a gente vai abordar aqui nessa conversa? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do que deu origem, o que possibilitou a gente criar essa metodologia, a ser criada essa metodologia de People Analytics, que é o Big Data, que é o tratamento de dados e informações em massa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Big Data. Depois, a gente vai entender um pouquinho o que é o People Analytics realmente. Depois eu vou passar para vocês quais são as fases de implantação do People Analytics no Brasil. E, por fim, eu vou passar para vocês como é que está o retrato do People Analytics no Brasil. Tá certo? Bom, então antes da gente começar, vamos entender um pouquinho o que é o Big Data. O Big Data ele é uma metodologia de tratamento de dados em massa. Então, tudo que a gente faz na internet, todas as páginas que a gente navega, todos os dados que a gente insere num site que não são sigilosos, toda vez que a gente aceita utilizar cookies dentro de um site, a gente está passando informações que são armazenadas e são tratadas e interpretadas de acordo com objetivos pré-determinados. Então, como é que funciona isso? Vamos pensar no ponto de vista do comportamento do consumidor. Você vai lá, tá cansado da pandemia, foi muito estressante, mas tudo se resolveu, como a gente espera que se resolva logo, e você decide viajar para dar mais parecida, sair de casa efetivamente, né, ir para um outro ambiente. Você entra num Booking da vida e começa a pesquisar viagens, passagens, hotéis, datas, faixas de preço. Então você insere um monte de dados e informações dentro desse ambiente que vão te gerar vários tipos de possibilidade, tá certo? Só que você só fez uma pesquisinha ali, nada para comprar naquele momento, é uma primeira pesquisa para você entender, para você definir para onde que você vai, que dia, quanto que você vai gastar. Imediatamente, quando você entra nas redes sociais, você já recebe uma enxurrada de propagandas com um foco muito parecido da sua pesquisa. Então, para lugares semelhantes, vamos supor que você pesquisou para ir para uma ou duas praias diferentes, diversas praias são apresentadas para você, na faixa de preço que você pesquisou, nas datas semelhantes às que você pesquisou. E isso fica ali durante vários dias aparecendo para você em todas as redes sociais, toda vez que você entra no Google para fazer alguma pesquisa, tem ali uma faixinha cheia de opções de viagem para você. Tudo de acordo com o que você pesquisou. E isso vai muito além, às vezes a gente até brinca, né? Fala que o nosso celular está ouvindo a gente sem a gente saber. A gente às vezes está comentando sobre
um carro, uma máquina de lavar roupa, e quando a gente abre o nosso celular tem lá uma propaganda daquele carro que a gente comentou, ou da máquina de lavar roupa que a gente comentou, e a gente fica meio assustado, né? Um dia desses eu estava conversando com a minha namorada, e a gente estava comentando sobre o caso daquele lutador Vitor Belfort, que ele teve um caso há muitos anos atrás, muito triste, que a irmã dele foi sequestrada e nunca mais eles tiveram notícias, e a gente não sabia como que deveria ser um sentimento desse, um caso tão triste. No dia seguinte, de manhãzinha, ela me manda um print mostrando que no Facebook, quando ela abriu, tinha uma notícia relacionada àquele caso. E assim, é um pouco assustador, né? A gente pensar como o nosso celular funciona, como tudo isso funciona. E para vocês terem uma ideia, isso aqui que eu mostrei para vocês, que eu estou falando para vocês de sugestões simples do nosso dia a dia, é só a ponta do iceberg. Isso aqui ele pode ser utilizado para estudar comportamentos populacionais, com quantidades massivas de dados. Isso aqui que eu passei para vocês, com alguns dados dentro de um provedor, uma organização consegue manualmente identificar o comportamento de consumo de um cliente específico ou de um grupo pequeno de clientes. Mas quando a gente passa, por exemplo, para entender o comportamento de consumo em relação a viagens da população de Brasília, ou vou até mais longe, a população do Brasil, a quantidade de dados que você precisa para você entender com precisão o comportamento de compra desses clientes é muito grande. E a gente precisa não só de ferramentas específicas para ter capacidade de processar esses dados, como a gente precisa de metodologias específicas baseadas em algoritmos específicos para a gente poder gerar algum tipo de informação que seja fidedigna. E para que isso ocorra, para que a gente possa desenvolver esse tipo de metodologia, a gente precisa de perguntas e hipóteses muito bem definidas para nortear a construção desses algoritmos, tá certo? Então, eu falei esse monte de coisa, e qual que é a relação que isso tem com o People Analytics? Bom, como que eram tomadas as decisões relacionadas a pessoas antigamente? As decisões eram baseadas em ideias e intuições. Então, para formar grupos, para realizar promoções, recompensas, reconhecimentos, ou as decisões eram baseadas em intuições e expertise dos profissionais responsáveis por isso, os líderes, gestores, profissionais de RH, ou então elas eram baseadas em dados simples. Existia uma grande falta de indícios científicos para a tomada daquelas decisões. Então, um processo decisório caracterizado pela falta de dados. E quando existiam dados para a tomada de decisão, eram dados simples, dados isolados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um funcionário de uma concessionária bateu um recorde de vendas em um semestre, e ele foi promovido. E ele foi promovido com base no dado de que ele bateu um recorde muito grande de vendas. E no semestre seguinte, ele não vendeu carro nenhum. E aí foram analisar o contexto e viram que durante o período em que ele bateu o recorde de vendas, o preço do dólar despencou, foi suspendido o imposto, o IPI. Então, o mercado estava muito comprador, o mercado tinha muito dinheiro e ele iria comprar independente do vendedor que estava vendendo aquele carro. Então, ele foi promovido com base em um dado isolado e não com informação, não com contexto. E, por fim, nós tínhamos as tomadas de decisão com a responsabilidade caindo exclusivamente no líder, porque o líder tinha um processo decisório, ele tem um cargo de liderança normalmente pela experiência, pela expertise que ele tem e pela visão, pelas boas intuições e insights que ele consegue produzir. Só que a responsabilidade era exclusiva dele, com base nas intuições dele. Ele não tinha onde se socorrer, ele não tinha informações das quais socorrer, e quando tinha, eram dados muito simples que ele utilizava para se socorrer. Bom, então qual que é a conclusão que a gente toma? Que nós temos o domínio, hoje em dia, nós temos o domínio
do processo produtivo por completo, seja numa organização de conhecimento, seja numa organização de produção. Nós entendemos perfeitamente o mercado, porque nós temos várias empresas em cada segmento que a gente pode pesquisar, fazer benchmarking. A gente tem uma literatura gigantesca a respeito de cada um dos assuntos, cada um dos indicadores, então a gente entende perfeitamente cada um dos mercados que a gente está. E nós temos o conhecimento completo do comportamento do nosso cliente. Ainda mais agora com o advento do Big Data nos últimos anos. Então a gente conhece, a gente entende perfeitamente como é o comportamento do nosso consumidor, o que ele quer comprar, e a gente consegue entender as rápidas mudanças que vêm acontecendo. Então o que nos falta? Nos falta conhecer o nosso funcionário. Quem aí de vocês que está na plateia que consegue me dizer o quanto que a sua organização sabe a seu respeito, além dos seus dados básicos? Quantas organizações do Brasil coletam dados a respeito da sua vida, da sua trajetória, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas ambições? Que dados que as suas organizações coletam de vocês, além dos dados mais básicos possíveis? Então, a gente pode perceber que as nossas organizações, elas não conhecem absolutamente nada das pessoas que dominam o processo produtivo, que entendem o mercado e que fazem a venda. Então, como é que a peça central de todo o processo não é conhecida? Então, aí que entra o People Analytics. Vamos entender um pouquinho agora o que é o People Analytics. Primeiramente, o People Analytics ele não é uma ferramenta nem um software, porque ele é uma metodologia. E por que ele é uma metodologia? Porque ele precisa responder a perguntas e hipóteses previamente definidas. Então, se alguém chegar com um software ou uma ferramenta de People Analytics para vocês, vocês perguntam, mas espera aí, quais são as perguntas e as hipóteses que você definiu que são necessárias para a minha organização? Você não conhece meu contexto? Como é que funciona esse software? É uma ferramenta mágica que vai definir meu contexto, definir as perguntas que eu preciso que sejam respondidas, definir as hipóteses que eu preciso para o meu trabalho, e ele vai fazer todo esse trabalho sozinho? Então, vocês percebam que não existe uma fórmula mágica em questão de software ou ferramenta no mundo do People Analytics. Então, como que ele funciona? O People Analytics, ele, a partir de perguntas e hipóteses bem definidas, a gente define quais são os dados importantes a serem coletados e, a partir daí, a gente aplica ferramentas de análise para desenvolver indicativos importantes para a tomada de decisão. Então, aí vocês me perguntam, poxa, mas é muito difícil trabalhar com People Analytics, é impossível se a gente não pode definir um software, se a gente tem que definir hipótese, pensar em quais dados. E eu digo que hoje em dia já não está mais tão difícil assim. Nós temos algumas organizações que já estão trabalhando muito bem com People Analytics e a gente já tem muita literatura. Tem um livro muito interessante que chama The Practical Guide to HR Analytics. HR Analytics é basicamente a mesma coisa que People Analytics, é só uma maneira diferente de chamar, que HR seria Human Resources, de recursos humanos. Tem gente que chama de Workforce Analytics, cada um dá o nome que prefere, mas aqui a gente chama de People Analytics, que é um termo um pouquinho mais difundido. E esse guia, ele realmente é um guia prático, ele é realmente muito bom, e ao final dele, boa parte do livro se propõe a colocar perguntas e hipóteses definidas para problemas já conhecidos e que o People Analytics pode responder. E a partir dessas perguntas e hipóteses que eles dispõem, eles já dizem quais dados que vocês têm que colocar. E isso já abrange uma boa parte do que vocês precisam, do que a gente pode vir a precisar para medir em relação a pessoas dentro da nossa organização. Tem também um trabalho do professor Carboni, que foi um dos trabalhos que me deu esse impulso inicial, essa vontade de entender um pouco mais como é que funciona essa parte de análise de dados em massa, que é a tese de doutorado dele, onde ele passa 4 anos estudando economia para poder tratar a quantidade massiva de dados que ele recolheu
de funcionários ao longo de mais de 20 anos de uma instituição financeira. Então, é dado para caramba, é muita hipótese, e ele resolveu tudo relacionado à gestão de pessoas, nessa parte de dados, análises, perguntas e objetivos que a gente tem quando a gente trata dos nossos funcionários, seja na questão da produtividade, seja na questão do que é necessário para o funcionário se ficar feliz, satisfeito dentro do trabalho que ele está fazendo. Então, a gente já tem muita literatura, muita coisa em português, inclusive. Então, se alguém tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais do que a gente vai se aprofundar nessa palestra, entre em contato comigo, que eu passo os trabalhos para vocês, tá certo? Esses livros, passo toda a bibliografia que interessar a vocês. Bom, então, para que veio o People Analytics? Ele veio para tangibilizar o RH. Então, antigamente, o profissional de RH dependia do seu conhecimento dos processos relacionados à área de RH e do seu conhecimento do negócio, tanto para ele tomar decisões relacionadas às pessoas, como para ele municiar todos os interessados nas informações que ele detinha. Só que era tudo baseado na sua expertise ou em dados muito simples. E com a coleta de dados relacionados aos colaboradores, a gente ganhou novas perspectivas, novas possibilidades. Agora, vamos para a prática. O que a gente precisa? A gente precisa de foco. Como eu disse antes, a gente precisa de informações e insights importantes para a gente tomar decisão, e eles devem ser definidos a partir de métricas e compostos por dados coletados ao longo do tempo, sempre com um objetivo bem definido. Então, vamos traduzir isso aqui em algo mais prático. Quais são os passos para a gente poder implementar o People Analytics numa organização? O primeiro passo é a coleta de dados básicos, dados simples, que são os dados numéricos a respeito dos nossos funcionários. Números de empregados por gênero, escolaridade, idade de cada um dos funcionários. São dados crus, dados simples, que eles não, sozinhos, eles não dão muita informação, não tem muita, a gente não pode inferir muita coisa a partir deles. O segundo passo seria o passo das métricas, estatísticas e comparações, que são baseadas em indicadores de mercado. Por exemplo, o turnover. Se o seu turnover está muito alto, você precisa tomar uma medida. E você sabe que o seu turnover está alto porque cada uma das indústrias já tem literatura discorrendo sobre o turnover ótimo de cada uma das indústrias. Se vocês pegam, por exemplo, a indústria do fast food, que é um trabalho da FGV, onde eles estudam o turnover dentro de uma grande rede de fast food. E eles percebem ali que se o turnover anual for abaixo de 98%, a rede perde dinheiro. Então, eles têm que mandar o funcionário embora em 6 meses, senão eles perdem dinheiro. Então, vocês notam que a partir desse estágio de implementação do People Analytics, que é o estágio de métricas, baseado em indicadores, a gente já pode tomar algumas ações a curto prazo para corrigir alguma rota que está complicada. Certo? Isso nos leva ao terceiro passo, o passo de análise e correlação de dados, que é a correlação multidimensional de todos esses dados, de todos esses indicadores que foram colhidos, e a gente define relações de causa e efeito. Então, vamos para um exemplo, para ficar um pouquinho mais simples. O turnover entre empregados com menos de 2 anos de casa. Então, a gente segmentou, a gente não quer saber mais o turnover geral, não é a questão mais do mercado, não é a questão de indicador da nossa indústria, é a questão interna. Eu tenho, entre empregados, entre funcionários novos que entraram há menos de 2 anos, um turnover altíssimo. Então, eu gasto uma quantidade de recursos muito grande para contratar, fazer um processo seletivo, eu gasto uma quantidade de recurso ainda maior para formar, para treinar, para capacitar os meus funcionários nos primeiros 2 anos, e depois disso o pessoal vai embora. O que está acontecendo? Eu preciso tomar uma atitude a médio e a longo prazo para mudar a cultura da minha organização, para mudar a retenção dos meus funcionários, para fazer com que eles se apaixonem pela minha empresa, queiram ficar, para que eu não perca
todo esse dinheiro, e ainda mais importante, para que eu não perca grandes talentos, porque se eu fiz uma seleção, foi para contratar os melhores profissionais, eu não quero perdê-los de maneira alguma. Então, vocês veem que na terceira fase, os dados que são gerados, as informações que são geradas, elas são muito mais refinadas e permitem que a gente tome decisões muito mais importantes e muito mais direcionadas para o futuro da nossa organização, tanto a médio quanto a longo prazo, às vezes até a curto prazo também. E, por fim, nós vamos para a parte do Analytics, que é a parte de modelagem e de previsões. Nessa fase, os dados indicadores eles são tratados e utilizados para prever e para que a gente planeje o nosso futuro. Então, a gente tem uma série histórica de dados, informações, e isso gera padrões que nos permitem prever o que vai acontecer em situações futuras, mesmo que os insumos mudem. Então, vamos pegar um exemplo prático aí de um dos pioneiros do People Analytics. Vamos pegar uma empresa que eu acho que pouca gente conhece, que é o Google. O Google, há mais ou menos 20 anos atrás, que eu acho que é mais ou menos a idade do Google, não, 20 não, 30 anos atrás, mais ou menos a idade do Google, se eu não me engano, eles eram uma empresa muito pequena, meia dúzia de pessoas, quando eles começaram, e rapidamente eles foram aumentando de tamanho, aumentando de número de funcionários, até que eles chegaram a um ponto onde eles tinham 5.000 funcionários, que eles começaram a anualmente dobrar o número de funcionários dentro da Google. E no primeiro ano eles passaram para 10.000 funcionários, no segundo ano eles passaram para 20.000 funcionários e assim por diante. Então, vocês parem e pensem como deve ser um processo seletivo onde você tem um crescimento de 100% da sua força de trabalho, onde você tem a contratação de 10, 15 mil pessoas no mundo inteiro ao longo de um ano. É uma coisa fora da realidade. E eles estavam com centenas de recrutadores tentando fazer seu trabalho, mas completamente perdidos. E eles estavam perdidos porque eles não tinham métricas definidas, eles não sabiam exatamente como contratar e quem contratar. Por melhor que eles fossem no trabalho deles, o trabalho deles era muito subjetivo. E eles tinham que avaliar muitas pessoas. Então, eles contrataram um funcionário, que, na verdade, ele já tinha um tempo de casa, mas puxaram ele para essa parte. E ele foi tentar resolver esse problema, e a primeira coisa que ele fez foi identificar as falhas no processo. Eles tinham, no processo inicial, uma média de 12 entrevistas para cada candidato. Então, uma pessoa poderia passar em um dia por 12 entrevistas de pelo menos 30 minutos. Vocês imaginam que deve ser isso uma pessoa que está tentando arrumar emprego, né? Deve ser um pouquinho complicado. Ainda mais para um jovem, mesmo com muita energia, deve ser muito cansativo. E a hipótese dele era que pelo menos alguma outra entrevista não era necessária. E ele decidiu coletar dados para poder ter certeza de que essa hipótese era verdadeira. Então, ele criou um formulário de avaliação do processo seletivo da Google. E ele deu para todos os concorrentes, todos os candidatos. E aí vocês imaginam, se vamos chutar um número baixo, eu imagino que para a Google o número deva ser muito mais alto de candidato por vaga, mas vamos chutar aí 5 candidatos por vaga num ano em que eles dobraram de 10 para 20 mil funcionários. A gente tem aí 50 mil candidatos a serem avaliados. E aí vocês pensam em 12 entrevistas para cada um desses avaliados, o absurdo que deve ser, e a quantidade de dados que um formulário desse pode coletar. Então, ele coletou uma quantidade absurda de dados a partir dos candidatos dele, e ele pegou todos os dados que ele já vinha coletando a respeito de cada um dos candidatos dentro de cada uma das entrevistas. E ele percebeu que a primeira entrevista era muito fraca, né? Aí ele dá alguns insights, ele disse que pode ser pelo nervosismo
do entrevistado, pelo horário e tal. Mas a primeira, normalmente, ela não era muito produtiva. A segunda era sempre a mais produtiva. A terceira trazia questões maravilhosas. E a quarta fechava com chave de ouro. A partir da quinta, nenhuma mais servia para absolutamente nada. Ou seja, ele de imediato excluiu 8 entrevistas de cada um dos candidatos, com uma hipótese, com uma análise em massa de dados. Então, aí se deu o início do People Analytics na Google, resolvendo um problema absurdo que, por intuição das pessoas, dos decisores, eles precisavam de muitas entrevistas porque eles acreditavam que aquilo era um processo que iria trazer algum benefício pela experiência deles, pelo know-how. Eles acreditavam que aquele era o caminho, e por melhores que eles fossem, porque, poxa, a gente está falando da Google, né? Eles não estavam certos, eles estavam meio certos. Quatro entrevistas é um número considerável já é muita entrevista. Então, eles não estavam completamente errados, mas eles precisavam de dados que embasassem com precisão o que era o melhor. E aí, o que aconteceu no final? No final, aconteceu que na Google, eles só entrevistam hoje em dia a pessoa que eles têm certeza que será contratada. E eles têm certeza que essa pessoa será contratada por causa da modelagem da previsão que é feita a partir de toda a análise de dados que eles têm. Então, quando a pessoa entrega um currículo, ela já é completamente analisada e a ferramenta da Google já identifica se ela vai ser contratada ou não. E vocês notem aí que no final, mesmo assim, tem uma entrevista final. Então, a gente tem a parte de métricas, só que o grande ganho dessa parte de pessoas, de gestão de pessoas que a gente tem, é uma questão que é meio que exclusiva para quem trabalha com RH e gestão de pessoas, que é a parte da subjetividade. Nós temos essa expertise na subjetividade que, por muitos anos, eu posso dizer até por décadas, foi tratado como um estigma para a gente, para nós profissionais da área de gestão de pessoas, de RH, até motivo de piada, de chacota, mas que hoje em dia é a principal aliada nossa quando a gente pensa em trazer esses dados, essa engenharia complexa para dentro da nossa área. Então, a gente vai ter o que todas as áreas têm, a partir do People Analytics, que é essa análise precisa de dados, essa análise quantitativa com a nossa expertise, que é a análise qualitativa. Eu acredito que isso vai ser um ganho que nenhuma outra área tem e que as empresas vão ganhar em produtividade, os funcionários vão ganhar em qualidade de vida no trabalho, num nível sem precedentes, quando isso tudo se tornar uma realidade do dia a dia das nossas organizações. Agora eu falei isso tudo, como é que vai ser no futuro. Vamos ver agora como é que a gente está no Brasil em relação ao People Analytics. Qual desses estágios que cada uma das empresas se encontram. Num estudo feito pela FGV em parceria com a PwC em 2017, eles identificaram que quase metade das organizações brasileiras estão no estágio 2 de métricas, estatísticas e comparações a partir de indicadores, a partir do mercado. E 1% ainda está nos dados básicos, 24% já numa parte um pouco mais refinada de correlação de dados e apenas 10% na parte de modelagem de previsões. Eu imagino que hoje em dia, a gente está em 2020, né? Deva ter, provavelmente ele foi um pouquinho já para a direita esse gráfico, mas não muito, a gente está um pouquinho devagar nessa questão. Mas não estamos tão atrás do mundo em relação a isso. Nos Estados Unidos, a PwC fez uma pesquisa semelhante. A gente tem um pouco mais de gente na fase 2 e 3, um pouco menos de gente na fase 1, um pouco menos de organizações na fase 1, mas todo mundo ainda trabalhando para chegar na fase 3 e 4. Lembrando que esse é um estudo da perspectiva das organizações, a declaração de qual fase eles se encontram, não é um estudo onde a FGV e a PwC entraram nas organizações e fizeram um estudo para eles identificarem qual era a análise. Era uma alegação da organização em qual fase que eles se enxergavam.
nessa modelagem. E eu acredito que no futuro muito próximo isso vai ser tão importante quanto, por exemplo, uma gestão por competências, que gera dados extremamente importantes. Daqui a pouquinho vai ser imprescindível para qualquer organização média e grande ter um projeto desse tipo de análise de dados, para que a gente entenda nosso funcionário, entenda como tratá-lo, entenda qual que é a produtividade de cada um deles, o que cada ação nossa em relação a pessoas vai trazer de consequência, de benefício, de malefício, para que a gente possa direcionar nossas organizações para o melhor, da melhor maneira possível. Bom, era isso que eu tinha apresentar para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Agradeço a todos que se mantiveram aqui na live até agora. Sei que é um assunto novo para muitas pessoas, é mais exclusivo para o pessoal que é da área de RH, mas vou dar uns minutinhos aí para vocês poderem pensar em alguma pergunta que esteja aí angustiando vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu quero parabenizar você, Felipe, por ter conseguido apresentar um tema que é complexo, de uma forma simples, leve e muito didática, né? E eu já queria, enquanto o pessoal prepara as perguntas, te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante hoje, seria o seguinte: o People Analytics ele pode ser aplicado por instituições públicas e privadas, empresas de grande e pequeno porte, ou existe um segmento mais específico de aplicação? Ô, Diego, excelente pergunta, te agradeço por ela. O People Analytics ele pode ser empregado por qualquer tipo de instituição. O pré-requisito para a implantação o principal pré-requisito para a implantação dessa metodologia é a coleta de dados. Se a organização já coleta todo tipo de dados há muito tempo, agora a gente só precisa definir o que a gente vai fazer com esses dados, o que a gente quer com esses dados. Uma organização pequena, se ela decide coletar os dados a respeito dos funcionários, ela tem plena condição de, no futuro, implementar um projeto de People Analytics. E não é diferente para uma organização pública. As organizações públicas, elas têm a grande capacidade de coleta de dados a respeito dos seus funcionários e do trabalho do dia a dia. Isso só precisa ser colocado em prática. Isso seria extremamente interessante para o setor público brasileiro, principalmente para trabalhar em conjunto entre todas as organizações, porque o trabalho de uma organização ela pode servir para o trabalho de várias organizações públicas no Brasil, pela semelhança que a gente tem entre cada uma das organizações. Então, acredito que seria um trabalho muito mais fácil para ser realizado, e o benefício seria muito grande. Certo. E aí já tem uma pergunta aqui interessante, do Paulo Tarso. Ele pergunta até que ponto o People Analytics pode impactar em projetos de gestão por competências. E aí você estava falando de instituições públicas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, o impacto que um projeto de gestão por competências, primeiramente, muito obrigado, achei excelente sua pergunta. Eu acredito que a gestão por competências pode ter um impacto muito positivo sobre o projeto de People Analytics, porque a gestão por competência ela procura identificar qualquer entrega que ele procura dizer como que o funcionário pode entregar o seu trabalho da melhor maneira possível. E isso gera dados numa qualidade quando a gestão de competências é feita a partir de uma metodologia, uma boa metodologia, de uma maneira adequada, ela gera talvez alguns dos melhores insumos que a gente pode ter para a tomada de decisão. Isso tudo aliado a um bom sistema de certificação
em um sistema de desenvolvimento dessas competências, isso tudo pode gerar uma base de dados fenomenal para a gente entender como é que está o comportamento, a entrega e o desenvolvimento dos nossos organizadores. Então, acho que a gestão por competência tem um potencial de ser, por exemplo, um carro-chefe do desenvolvimento das pessoas dentro da organização. Isso gera uma quantidade de insumos absurdo para um projeto de People Analytics. Perfeito. Mudando um pouquinho o foco da discussão, pensando em uma instituição pública ou empresa privada, e até mesmo em um profissional autônomo que gostaria de empreender nessa área de People Analytics, qual seria a formação que o profissional deve ter para acompanhar esse processo, até chegar na etapa de modelagem? Essa é uma pergunta elaborada pela Fernanda Marques. É uma pergunta excelente também, muito importante aqui, porque como a gente ficou um pouquinho mais nessa parte superficial, a gente não entrou tanto na parte mais específica, tanto na parte específica. Talvez seja uma palestra interessante para o futuro. Primeiramente, o profissional ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender do RH, ele precisa ter amplo conhecimento na área de gestão de pessoas. Em segundo lugar, ele precisa estar vinculado à estratégia da organização, seja quem for esse funcionário. Então, ele precisa entender do RH e ele precisa ter essa vinculação com o negócio da organização. E, por fim, ele, para poder trabalhar com People Analytics e implementar uma metodologia dessa na sua organização, ele precisa ter algum conhecimento sobre dados, informações e métricas de análise para a gente poder conseguir trabalhar, entender como é que a gente vai trabalhar com essa metodologia dentro da organização. Já nesse sentido, da relação entre metodologia e tecnologia, a Verônica, ela pergunta aqui se o People Analytics, se a gente pode considerar ele uma integração entre metodologia e tecnologia, que você deixou bem claro que não se trata apenas de uma ferramenta tecnológica, né? Então, como é que funciona essa integração entre método e tecnologia? Sem dúvida, mais uma excelente pergunta. Acredito que eu não deixei isso claro na apresentação, então, muito importante essa pergunta. A metodologia do People Analytics, ela pressupõe que você defina algumas hipóteses. Quando você define essas hipóteses, você já identifica automaticamente quais são os dados necessários para você poder chegar nessa hipótese e responder as perguntas que você fez. Dependendo da quantidade de dados, da quantidade de informação que vão ser necessários, do tamanho da organização, a quantidade de dados é muito grande, é imensa. E a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com o Excel para gerar dados, relatórios. A gente não consegue trabalhar com uma ferramenta mais simples. A gente talvez precise de um software um pouquinho mais potente. A gente talvez precise de uma tecnologia com algoritmos que identifiquem, que consigam identificar, consigam fazer previsões, modelagens. Então, sim, o People Analytics ele precisa da metodologia, é muito importante, mas ele não funciona sem a tecnologia física, sem o hardware e sem o software potente. Mas, voltando a lembrar, não existe software de People Analytics. Existe um softwares de Business Intelligence, de BI, que eles possibilitam as análises com foco em People Analytics. Então, o software não é de People Analytics. O que é de People Analytics? É a metodologia inserida dentro do software. Ótimo. E aí eu já aproveito para apresentar uma pergunta do Pedro Carbono, que seria em relação a quais ferramentas, software livres e pagos, que nós poderíamos utilizar para auxiliar na coleta e análise de dados. A gente tem muitos softwares que a gente pode utilizar. Um software livre que a gente pode utilizar para coletar dados, que eu particularmente acho extremamente interessante, que já nos gera uma quantidade, alguns tipos de relatórios, de gráficos, é o Google Formulários. E a Google ela sempre disponibiliza ferramentas impressionantes, e o Google Formulário é uma delas que permite a gente coletar muitos dados. Agora, para uma análise massiva de dados, já fica um pouco mais complicado a gente trabalhar com softwares livres.
para análise simples de dados. A gente tem versões gratuitas, por exemplo, do Power BI da Microsoft. A gente pode utilizar o próprio Excel para tratar alguns dados e algumas outras ferramentas que a gente utiliza no nosso cotidiano. Só que quando a gente vai para uma análise de dados em massa, a gente já tem mais dificuldade em achar softwares livres. A ferramenta mais conhecida hoje em dia para trabalhar com Business Intelligence, para a gente aplicar metodologias de People Analytics, realmente é o Power BI da Microsoft. Tem vários concorrentes à altura, mas o que a gente costuma ouvir mais é sobre o Power BI. A gente está falando de coleta de dados. E aí, nesse sentido, o Paulo Tarso faz uma pergunta muito interessante. Qual o limite para não entrarmos em uma questão de invasão de privacidade do funcionário? Paulo, mais uma pergunta excelente. Como eu disse lá na minha apresentação, o Big Data ele utiliza todos os dados que não estão caracterizados como privados. E mesmo assim, a gente vive ouvindo escândalos a respeito de vazamento de dados, vazamento de informação, venda de dados. A gente já viu o Facebook envolvendo escândalos relacionados, decreto na China obrigando companhias telefônicas a fornecerem dados para o governo. E a gente fica um pouco preocupado com isso. Quando a gente entra dentro da nossa organização, a gente tem que definir bem quais tipos de dados que a gente vai utilizar. E a gente tem muita literatura a respeito desse tipo de coisa, de coleta de dados, de invasão de privacidade em relação a dados, e sempre pedir autorização do seu funcionário para você poder utilizar esses dados. Mas, previamente, fazer um bom estudo, entender quais são os dados necessários que você precisa e se esses dados são utilizáveis do ponto de vista ético e moral dentro da nossa organização. Bom, nesse sentido, o Marco Antônio faz uma pergunta muito interessante. Além dos dados do empregado, você acha que coletar informações não relacionadas às atividades que ele executa na empresa, elas podem ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento dos funcionários da empresa? Perdão, qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Marco Antônio. Marco Antônio, muito obrigado pela sua pergunta. Também gostei muito da sua pergunta. Marco, quando você for coletar dados, preocupe-se sempre em responder às suas perguntas e às hipóteses que você definiu previamente. Se você simplesmente coletar dados a esmo, para depois pensar o que você vai fazer com esses dados, realmente muitos dados, muitas informações vão atrapalhar o seu processo decisório. Mas quando você tem as suas perguntas bem definidas, quando você tem o seu foco e o seu objetivo bem definido, fica muito fácil identificar quais dados, quais informações que você vai pegar. Se você vai fazer um inventário de capital humano dentro da sua organização, às vezes aquilo pode ser interessante. Se é uma organização muito grande, uma organização internacional, às vezes você saber que um funcionário seu que trabalha na área de TI com programação, ele sabe falar japonês. Ele é o único funcionário seu, na sua organização, que sabe falar japonês, e você precisa de um tradutor para uma reunião porque vem um grupo de japoneses. Pode ser interessante? Pode, mas é uma utilização marginal dos dados das informações que você pegou. O interessante mesmo é que você tenha a coleta de dados focado no seu objetivo e não que o objetivo seja a coleta de dados. Tá certo? Perfeito. E o Arthur Roman também traz uma pergunta muito desafiadora e interessante. Primeiro ele te elogia, né, pela qualidade da exposição, e depois ele faz o seguinte questionamento. Seria possível imaginar que teremos, com o aprimoramento do People Analytics, um sistema que saberá mais de nós do que nós mesmos? Eu não podia esperar menos de uma pergunta do professor Arthur Roman. Eu, desde muito jovem, eu ouço falar dele. O meu pai, ele sempre falou dele como um grande pensador brasileiro, e é uma honra poder responder uma pergunta dele, ou tentar responder essa pergunta. Eu acredito que sim. Não pela capacidade
Aí já saindo um pouco desse plano numérico, né? Eu acredito que sim, que esse tipo de tecnologia tem a capacidade de saber mais sobre a gente do que nós mesmos, não pela capacidade das máquinas, mas talvez pela nossa incapacidade de enxergar o nosso potencial e as nossas capacidades. Eu acho mais pela falta de reflexão pessoal que nós costumamos ter do que pela própria capacidade das máquinas em analisar o nosso comportamento. Perfeito. E já pegando o gancho da sua colocação, até uma pergunta, se nós podemos afirmar que estatística, tecnologia e RH são os principais sustentáculos para o People Analytics. Perdão, eu dei uma cortada aqui, você pode repetir a pergunta? A Thelma, ela pergunta se estatística, tecnologia e RH podem ser considerados os principais sustentáculos para o People Analytics. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, nós temos todos os pontos necessários. A gente precisa... A estatística está envolvida em tudo, né? Tem rumores que dizem que nós vamos ficar com pouquíssimos médicos no futuro, apenas cirurgiões altamente especializados e que a estatística vai substituir a medicina. E é o que a gente vê em vários campos, né? O que a estatística trouxe para a gente no termo de Big Data e o que ela está trazendo no campo de People Analytics. E, sem dúvida, você mesmo respondeu a sua pergunta, é exatamente isso. A gente não precisa de muito mais além disso. Perfeito. Pensando na aplicação do People Analytics em diversos tipos de instituição, a Beth Ferreira ela quer saber se essa metodologia pode ser aplicada em instituições de ensino, e especialmente para análise de alunos, na criação de turmas, se ela cabe também nessa perspectiva ou não. Sim, sem dúvida. A gente tem, foi uma excelente pergunta, e eu fico muito feliz porque isso vem para um outro campo de conhecimento meu, que envolve muitas das questões que eu trabalho e estudo hoje em dia. Se você pegar o campo de metodologias ativas, você já vê várias práticas que começam a puxar para esse campo de People Analytics. Você vê práticas de sala de aula invertida, onde, primeiramente, a gente mede o conhecimento do aluno em relação àquele tema, naquele momento, para aí a gente poder programar nossa aula, montar grupos de acordo com o conhecimento de cada um dos alunos, para a gente gerar cada vez discussões mais produtivas e aproveitar cada vez mais um momento em sala de aula que está se tornando cada vez mais raro. Então, eu não diria o People Analytics em totem dentro de uma organização de estudo para analisar alunos ainda. Mas ferramentas específicas, metodologias específicas, acredito que sim, e já estão sendo utilizadas. Perfeito. E o Paulo Tarso apresenta uma pergunta nesse sentido agora, em relação de análise de dados a partir das redes sociais. Então, esses dados, eles podem ajudar, contribuir para a gente analisar melhor a força de trabalho? Eu acredito que sim, eu acredito que todo dado que a gente tiver pode ser utilizado de alguma maneira, mas, novamente, eu volto a dizer para vocês, pensem primeiro na necessidade que vocês têm, as perguntas que vocês têm a serem respondidas, qual é o problema que você tem dentro da sua organização relacionado a pessoas, qual a hipótese que você tem em relação àquele problema. Vamos testar essa hipótese, vamos desenvolver algumas perguntas em relação a esse problema e essa hipótese, e a partir daí ficam claros os dados que a gente vai precisar colher. Talvez alguns dados de redes sociais sejam importantes para responder algumas perguntas, mas talvez não sejam. Então, como a coleta de dados é trabalhosa, como a análise de dados é mais trabalhosa e mais onerosa ainda, é importante que a gente tenha um foco muito bem direcionado quando a gente vai trabalhar com coleta de dados e de informação. Perfeito. Felipe, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, onde a comunicação digital ganhou uma proporção ainda não vista, né, na humanidade. Então, é um conjunto enorme de pessoas se comunicando virtualmente, vários dados sendo gerados. E aí, o Heraldo Palmeira faz uma pergunta também muito interessante.
como o People Analytics pode apressar o processo de compreensão desse fenômeno por parte das corporações. Ele fala que em relação ao comportamento das pessoas durante a pandemia, essa quantidade de dados gerados, né, pelas instituições, também nas redes sociais, elas podem ser aproveitadas pelas organizações? Ou você acredita que ainda não temos tecnologia para processar e analisar essa quantidade de dados que estão sendo gerados agora durante a pandemia? Geraldo, pergunta maravilhosa. Agradecer ao meu amigo Heraldo aí, que ajudou muito a gente durante esse evento aqui de janelas, da janela de desenvolvimento. Agradecer a pergunta, que foi excelente. Bom, eu acredito que capacidade de processamento de dados nós temos, até porque o People Analytics ele é um braço da análise de dados em massa que já vem ocorrendo há alguns anos. Então, tecnologicamente, eu acho que qualquer país está preparado para tratar dados em massa. E o problema, novamente, recai na questão das hipóteses. Tem muitos dados sendo coletados. Todos os dados estão sendo coletados durante essa pandemia, e eu não tenho dúvida de que daqui a alguns meses, anos, ao longo de alguns anos, a parte acadêmica vai bombar aí em relação a estudos de toda a natureza relacionado à pandemia. Então, o que acontece é que a gente tem muito dado sendo colhido e poucos objetivos a alcançar a partir desses dados. Justamente porque a gente está com foco ainda nos dados e não no que a gente quer entender. Mas a gente já vê aí algumas informações geradas a partir desses dados que a gente tem recebido. A gente ouviu dizer, pelo menos eu li, que no setor público a produtividade explodiu, o teletrabalho. Então esse é um dado muito importante. Agora, você vai entender o porquê que essa produtividade explodiu, aí é uma conversa completamente diferente. Você me perguntar, vamos apostar no teletrabalho, já que a produtividade explodiu? Eu falo, não sei, a gente precisa entender esse fenômeno muito melhor do que a gente está, do que só a partir de uma informação específica. A gente não sabe se o contexto da pandemia, onde as pessoas estão em casa com seus respectivos companheiros, companheiras, se o fato dela estar com seu filho ali seguro do seu lado no dia a dia, se isso tudo aumenta a produtividade, se o fato da gente não poder sair para um shopping, não poder sair para se divertir, faz com que as pessoas tenham mais tempo para o trabalho, se isso aumenta a produtividade. Então, a gente percebe que tem uma série de dados para uma questão só que eles podem influir no resultado dessa análise. Então, eu acredito que o que falta ainda é a gente definir quais são os campos de pesquisa que a gente quer direcionar e, a partir disso, pegar esses dados que estão sendo colhidos e jogar esses dados e informações dentro dos nossos sistemas que a gente já possui para analisar esses dados e conseguir chegar a uma conclusão um pouco mais confiável. Muito bom, Felipe. Historicamente, nós percebemos que na área de finanças e marketing, as decisões já são tomadas há algum tempo com base em números. Mas na área de gestão de pessoas, elas costumam ser tomadas a partir de palavras, né? Então, é uma cultura nova, essa questão de considerar dados trabalhados de forma mais estruturada para a tomada de decisão em instituições privadas e públicas. Eu queria verificar com você se, nesse cenário agora de pandemia, esse processo de quebra de paradigma, se ele, de fato, está acontecendo de forma mais acelerada pela necessidade de contexto, ou se pela sua percepção, as áreas de RH ainda estão um pouco mais concentradas ainda em tentar entender agora esses redesenhos de trabalho, como estabelecer métricas de desempenho para o teletrabalho, ou você acredita que tudo está acontecendo simultaneamente com a devida importância em analisar os dados para fazer tomada de decisão? Eu achei essa análise excelente, Diego. Muito obrigado por essa pergunta.
E eu acredito que a gente ainda está no momento de apagar o fogo. A maioria das organizações, principalmente do setor público, que é o que a gente tem mais conhecimento, ainda estão preocupadas em dar as condições necessárias para que os empregados, para que os colaboradores ainda consigam executar o seu serviço da melhor maneira possível. Não só mantendo a produtividade, quanto mantendo a sanidade das pessoas, né? Porque é um momento muito delicado. E eu acho, sim, que ao longo dessa pandemia a gente tem sido forçado a quebrar vários paradigmas, e eu acho que no futuro muito próximo os reflexos dessa pandemia servirão para quebrar paradigmas em relação à área de RH, gestão de pessoas, porque eu acho que todo mundo está entendendo a importância de cuidar das pessoas durante essa pandemia. E, como você bem disse, antigamente era tudo baseado nas palavras, na intuição. E agora a gente tem dados coletados, a gente tem informações coletadas, a gente tem o processamento desses dados, informações que dão confiabilidade às nossas intuições, a questão qualitativa que a gente tem, questão subjetiva, que é vocação da área de gestão de pessoas. Então, acho que o paradigma vai ser quebrado, sim. Os reflexos vão ser sentidos, eu acho que no futuro, talvez a médio prazo, não a curto prazo, mas agora eu acredito que a área de RH, gestão de pessoas, eles estão tentando arrumar um jeito de manter as pessoas trabalhando, de disponibilizar todos os meios necessários para as pessoas continuarem ligadas à sua organização. Bom, perfeito, respondeu muito bem, Felipe. E assim, tem inúmeros elogios aqui no nosso chat. As pessoas estão adorando sua apresentação. Em especial, estão destacando bastante a sua clareza em abordar o tema, né? E então, nós queremos que você também continue aqui apresentando as perguntas, né? Para que o professor Felipe continue aí respondendo, né? Já faltam ainda aí uns 6 minutinhos para a gente encerrar a nossa live, né? E ele está à disposição para responder as perguntas de vocês. E aí chegou uma aqui agora, Felipe, do Luiz Antônio. Ele pergunta: esse processo de seleção será um fim para oportunidades de crescimento individual, simplificando exclusão impessoal? Não, Paulo, desculpa, quem que foi que fez a pergunta? Luiz. Luiz. Mais uma pergunta excelente. Luiz, eu acredito que será um processo muito pelo contrário, será um processo de inclusão, onde a gente vai perceber aonde estão as oportunidades, tanto em relação à organização quanto em relação às pessoas. Eu acho que esse é um projeto que ele deixa tudo muito mais claro para as pessoas, para todos os envolvidos no processo. E a clareza, eu acho que ela só traz benefícios para todos. Né? De ambas as partes, o acordo fica mais claro e as possibilidades ficam mais claras também, fica tudo mais à mesa. Eu acho que exclusão de maneira alguma ocorre num processo como esse. Eu acho que ele só fomenta a inclusão de todo tipo de pessoa. Perfeito. E o Marco Antônio, ele quer saber se com a implementação do People Analytics, se as áreas de RH e muitas outras na empresa vão ser enxugadas. Ele quer saber qual é a sua visão a respeito disso. Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, achei excelente. Eu acredito que o oposto. A visão que as pessoas têm da área de RH, pelo menos da experiência que eu tenho, da gestão de pessoas, é que é uma área que é feita para comprar treinamento, contratar, demitir e pagar a folha salarial. E por isso, muitas vezes, encostam funcionários que não são da área lá, deixam o mínimo de pessoas possível, porque acreditam que é um trabalho processual simples, que não requer nenhuma habilidade específica muito avançada, e com a importância que a área de gestão de pessoas vem ganhando, e que ela vai ganhar ainda mais
com essa confiabilidade quantitativa que o People Analytics traz, acredito que é uma área que ela vai crescer cada vez mais. É óbvio que no futuro a gente sempre pensa que as máquinas vão tomar, os computadores vão tomar os postos de trabalho, mas o computador ele não opera sozinho, né? Ele, principalmente nessa parte que a gente trata com pessoas, que ela nunca vai deixar de necessitar dessa parte subjetiva que a gente tem do ser humano, a gente não vai perder espaços no posto de trabalho na área de RH de maneira alguma. Eu acredito que vai surgir o efeito contrário. A área de RH vai ganhar uma importância maior e vai aumentar cada vez mais, sem dúvida. Voltar a ter o seu papel central dentro das organizações. Perfeito. E aí, para fechar a live, Felipe, eu quero ainda fazer 2 perguntas. A primeira é do Pedro Carbono. Ele quer saber quais as empresas consideradas benchmarks de aplicação de People Analytics no setor público brasileiro. No setor público brasileiro, a gente ainda não tem uma organização que a gente pode dizer que é pioneira ou que tem um benchmark, que pode ser um benchmark que pode ser uma referência para a gente como aplicação de People Analytics. A gente tem várias organizações que já coletam muitos dados, que já trabalham com coleta de informações, que já cuidam um pouco melhor dos seus funcionários. A gente já passou por algumas organizações, como, por exemplo, Copel, Anvisa, que já fazem trabalhos de maneira a coletar dados, informações e cuidar das suas pessoas. E estão migrando para um estágio um pouquinho mais avançado nessa parte de People Analytics. Mas eu acho que ainda a gente não tem no setor público uma organização referência nessa área. Perfeito. E a Cecília Queiroz, ela quer saber quais são as referências de leitura e cursos sobre o tema que você poderia indicar. Claro. Muito boa pergunta. Cecília, né? Isso. Cecília, a gente tem a Wharton University, dos Estados Unidos, que ela disponibiliza uma infinidade de cursos relacionados a People Analytics, que talvez sejam alguns dos melhores cursos que a gente tem disponível. A gente tem o Coursera, com alguns cursos, inclusive em parceria com a BWC e com a própria Wharton, que também são um pouco mais baratos, um pouco mais práticos, também são excelentes. E em relação à bibliografia, eu posso passar para você, depois se você quiser, você me manda um e-mail e a gente conversa sobre isso, mas a gente tem alguns livros, The Power of People, a maioria é em inglês ainda, porque é um assunto novo e foi popularizado há menos de 5 anos, então é um assunto muito novo, então a maior parte da literatura ainda está em inglês. Então a gente tem 2 livros que eu vou indicar para vocês agora. Se vocês quiserem mais livros, eu tenho pelo menos 10 livros que eu posso indicar para vocês e algumas teses, mas 2 deles, os 2 que eu tenho, que eu gostei mais, e que são mais recentes, é The Power of People, eu não sei dizer o nome do autor agora, e The Practical Guide to HR Analytics. Também é um guia mais prático, ele é um livro muito mais prático, uma leitura simples, gostosa, com muitos estudos de caso, muitos exemplos com os quais a gente consegue se relacionar. São livros excelentes, vocês podem aproveitar. Tem na Amazon como e-book, tem livro físico também, vende no Brasil. Então, vocês têm muito material para acessar. Quem quiser saber mais, sobre outras referências, pode entrar em contato comigo que eu passo para vocês. Tá certo? Felipe, muitíssimo obrigado pela sua brilhante apresentação. Quero agradecer também imensamente a cada uma das pessoas que acompanharam toda essa live, né? E também quero fazer o convite para outra live que vai acontecer hoje, às 18 horas. Essa live vai ser conduzida pela professora Michele Carvalho, da FGV, e ela vai falar para a gente sobre desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade. Então, ela também é uma colega jovem, como nós, está fazendo um trabalho muito interessante nessa área, vem apresentar um pouco esse tema, algumas considerações a respeito das pesquisas que ela tem feito. Então, você é o nosso convidado,
Não deixe de participar, tá bom? Esperamos por vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a todos, viu? Um bom dia.